trabalhador como um todo, a história do direito do trabalho é uma história de luta, mas o do doméstico em especial é uma história de luta que que vem recebendo, ou recebeu, vamos dizer assim com a PEC agora, um reconhecimento muito tardio. A palavra doméstica, da onde vem doméstico? Vem de domus, domus, do latim, significava casa. Então chamava-se aquele trabalhador de doméstico, que era o escravo, para diferenciar esse trabalhador do escravo que ficava na roça, na agricultura. Então, o doméstico era o escravo que trabalhava interno, para a família, para a casa, dentro da casa, ou enfim, que não fazia aquele serviço braçal que ficava destinado ao escravo que morava na senzala. O privilégio do doméstico, às vezes, era era o escravo morar num local mais próximo à casa, não dentro da casa. E esse estigma, pasme, acompanha esse profissional até os dias de hoje. Porque quando nós pensamos em doméstico, pensamos em quem? Pensamos na pessoa que é menos inteligente, na pessoa menos qualificada. Nós imaginamos, por exemplo, que um piloto de avião é doméstico, imaginamos. Mas se ele prestar serviço para a família, para a casa, não tiver relação econômica, ou fins lucrativos, ele é doméstico. Nós não pensamos, por exemplo, num training, como que é o personal training, que agora tem moda, é doméstico? Sim, se tiver a continuidade que a lei fala, que nós vamos ver, ele é doméstico. Não, nós pensamos sempre naquela pessoa menos qualificada. Isso é um estigma que acompanha e que vem justamente daquela ideia da escravidão. O doméstico era o escravo. Então, quando a gente lê, talvez eu li uma matéria, acho que estava na Veja, num dos grandes órgãos de comunicação aí, e ele contava lá a discriminação, e depois eu vou para a classe, os alunos falam, professor, mas não é tanto assim, tem que ter, sim. Se a gente refletir, e é essa a nossa função, se nós refletirmos sobre o desenvolvimento histórico, nós vamos ver que o legislador sempre foi leniente em relação ao doméstico, é preconceituoso porque o legislador é empregador, o legislador não é empregado doméstico. Se nós pararmos para refletir, o judiciário é preconceituoso em relação ao doméstico. Por quê? Porque ele é empregador. E nós, operadores do direito aqui, de uma certa forma, e quando eu digo preconceito, é dizer o seguinte, é não olhar com um olho talvez mais crítico para aquela situação. Depois nós vamos discutir se os direitos agora que vão pesar no bolso do empregador são justos ou não. Calma. Mas eu estou dizendo que o tratamento que vem sendo dado a essa categoria realmente demonstra um desvalor ou uma falta de valor da sociedade em relação àqueles que correspondem a quase 10% da mão de obra brasileira. Os trabalhadores domésticos no Brasil hoje chegam em torno de 7 bilhões, eles representam em torno de quase 10% da mão de obra brasileira. É uma parcela significativa da população que exerce essa função e que parece que sempre manteve-se assim um pouco alijada das reformas trabalhistas. A luta do trabalhador sempre foi intensa e sempre foi aí marcada por conquistas. Mas o trabalhador doméstico e o rural sempre foram os dois últimos a terem os seus direitos regulamentados, no caso nosso aqui do Brasil, em 1972, os dois, e ainda assim de forma modesta. O que demonstra realmente aquele atrelamento, aquela ideia da escravidão. Por quê? O rural também era um dos escravos. Era aquela outra parte do escravo que ficava fora da casa. Parece que não, mas é. Enquanto nós não paramos para refletir, não nos damos conta do contexto histórico e da evolução histórica, parece que a coisa é tudo normal, porque nós vivemos o nosso momento, não vivemos o passado. Está certo, correria dia a dia, Processo eletrônico agora, ontem tivemos uma palestra lá em Salto, aliás, desculpe falar, não sei se vocês conhecem Salto, eu sou de Salto, ninguém conhece Salto. Conhece quem? Amém. O duro é quando eu falo Salto, alguém fala, é Salto de Itu? Não, gente, não é Salto de Itu. Itu pertence a Grande Salto, tá? Para quem não conhece, Indaiatuba pertence a Grande Salto, Campinas está querendo se agregar, mas a gente está pensando lá.
Mas, enfim, não, é complicado, porque onde que é Salto? Não é Salto de Itu, Salto de Pirapora, Salto de Itu, não é Salto de Itu. Itu é que pertence a Salto. E ontem teve lá uma palestra sobre processo eletrônico, que a casa estava cheia, que nem hoje aqui. Por quê? É a discussão do momento, né? E faz parte do nosso dia. Vamos precisar de ferramenta de trabalho. Né? Por isso que é uma satisfação, novamente eu enfatizo, esse auditório bonito que está aqui, né? E cheio, e é onde eu tenho certeza vai sair coisa boa daqui. Reflexões, vamos sair daqui refletindo e levando pessoas a refletirem sobre a questão. Só os dados que eu trouxe aqui, são 10%, né, dos trabalhadores do Brasil, quase 10%, são domésticos, e desses 93% são mulheres, né, e só 32% com carteira assinada. Só 32%. Esse índice no trabalhador urbano é de 69%, ou seja, de cada 10 trabalhadores urbanos, vamos colocar regido pela CLT, 7 são registrados. Do doméstico, cada 10, 3 são registrados. Isso demonstra o quê? Que o empregador doméstico não pode registrar? Às vezes sim, às vezes não, mas demonstra também, e eu diria que é muito mais do que a primeira demonstração, que não se dá valor a esse trabalho. Então, eu acho que essa é a grande, se eu tivesse que destacar uma das importâncias, um grau de importância, uma das importâncias dessa nova PEC, é justamente isso, fazer a sociedade refletir em relação ao trabalhador que nós temos dentro de casa, que é o doméstico. Para refletir, pode ser que cheguemos à conclusão que o tratamento já era adequado, ou cheguemos à conclusão de, vixe, nossa gente, como eu podia, em pleno século XXI, dispensar um tratamento tal a uma pessoa, e é isso, não é um empregado. Por enquanto, nós utilizamos rótulos, né? Empregado, autônomo. Nós esquecemos que antes do empregado tem uma pessoa, antes do autônomo tem uma pessoa. E é isso, eu acho que a grande importância da PEC vai ser fazer com que nós repensemos, e eu trouxe aqui os conceitos básicos de doméstico, mas uma perspectiva diferente agora, porque uma coisa é o direito estar previsto numa lei infraconstitucional. Outra coisa é um direito estar previsto na Constituição. A valoração que isso tem é muito grande, é muito maior. Mas viu, lei é lei. Não, não é, nós sabemos, existe uma hierarquia. Mas muito mais hoje, onde os direitos que estão na Constituição devem ser maximizados, significa, devem ser aplicados da forma mais ampla possível. E se eles forem direitos fundamentais, então a Constituição fala o quê? Tem que ser imediato e de forma efetiva. Chegando o STF, né, e o ano passado nós acompanhamos isso, a fazer o quê? Quase regulamentar o aviso prévio proporcional. Vocês lembram disso? Não tinha lei. Essa é a nova ideia que nós vamos falar um pouquinho, da nova hermenêutica jurídica. Olha, lei infraconstitucional só vem para regulamentar. Regulamentar significa ou deixar no status máximo, que a Constituição já prevê, ou restringir e de forma proporcional. Se não tem lei, o judiciário está se dando o direito de falar, olha, é assim que vai funcionar. É uma nova hermenêutica que tem surgido por aí com força. E o STF é quem sinalizou para os tribunais, para os outros tribunais, olha, podem fazer isso daí, diante da leniência do legislador nosso. A OIT, Organização Internacional do Trabalho, ela considera, acho que os colegas sabem, lógico, mas considera o trabalho doméstico, está entre as listas dos chamados trabalhos proibidos, tem até a OIT aqui, 182, e ela considera, o Brasil ratificou essa Convenção 182, e considera o trabalho doméstico como totalmente impróprio para os menores de 18 anos. No Brasil, de 2008 para cá, com o decreto 6481 de 2008, é proibido o trabalho doméstico. Não pode ter trabalho doméstico, para o menor de 18 anos. Por quê? Porque é considerado pela Organização Internacional do Trabalho como um trabalho insalubre, indigno para alguém até os 18 anos. Isso é para a gente refletir. Como pode um trabalho ser considerado indigno para alguém, ao ponto de chegar a comprometer a formação moral do menor de 18 anos? A gente precisa refletir sobre isso. Por que a Organização Internacional, com todos os seus estudos, não só pontualmente no Brasil, mas numa média mundial, ela considera o trabalho doméstico prejudicial
ao trabalhador, ao menor de 18 anos, que está ali na sua formação moral, na sua formação intelectual, ao ponto de chegar a proibir. E o Brasil, no Brasil, hoje é proibido, portanto, a partir de 2008, porque antes não era, o trabalho de doméstico ao menor de 18 anos. Então, como eu estava dizendo, qual é a evolução? Se nós pegarmos a evolução histórica, legislativa do Brasil, a primeira lei que eu encontrei aí, que fala sobre, primeiro ato normativo, vamos dizer assim, foi a Lei de Postura do Estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, perdão, de 1886. É a lei, eu não tenho número, né, mas ela é a Lei de Postura de 1886, aqui do município de São Paulo. E um dos dispositivos fazia o seguinte: não havia exigência nenhuma, a não ser que o trabalhador demonstrasse, comprovasse para o empregador que ele não era escravo fujão. Isso está na lei, de 1886. Bom, tá bom, estava ali, né, prestes à abolição, tal, mas era requisito da lei. E só em 1916 que nós tivemos aí um diploma legal, o Código Civil, que veio regulamentar de alguma forma a prestação de serviço. O Código Civil deixava-se as partes, né, negociarem livremente. Não havia direitos previstos ainda. E já havia nessa época algumas leis de proteção a direitos do empregado urbano, do empregado rural, também já tinha alguns traços de legislação, mas o doméstico não. Em 1923 é que veio um decreto, o decreto 16.107, de 1923, que fala mais especificamente do doméstico. E nesse primeiro momento ele conceituava o doméstico não por conta da atividade do empregador, mas com conta da própria atividade do trabalhador. Nós sabemos que hoje o doméstico é, em linhas gerais, aquele que trabalha para o empregador doméstico. É um critério que a nossa legislação trabalhista, de uma forma geral, utiliza, classifica o empregado de acordo com a atividade do empregador. Isso vale para o rural, isso vale para o urbano e agora vale para o doméstico. Naquela época, não. Era doméstico, dizia a lei, esse decreto, a ama de leite, o jardineiro, e ele elencava algumas atividades sempre subalternas, né, que eram reservadas ao tal do trabalho doméstico. Em 43 veio a CLT. E o que a CLT fez no artigo 7º dela? Veio e falou: olha, nós estamos compilando, consolidando aqui toda a legislação trabalhista, mas olha, todos esses direitos aqui não se aplicam ao doméstico. Não é isso que a CLT fala isso? Nós vamos discutir esse artigo para ver se ele ainda está ou não em vigor, ou, enfim, será que não haveria aí algum tipo de inconstitucionalidade nesse artigo a excluir todos os trabalhadores da CLT? E daí já tem gente ficando com a orelha em pé. Pelo amor de Deus, então vamos aplicar a CLT, o doméstico? Calma. Né? Mas é só para a gente ponderar, é uma ideia que eu trouxe de uma professora, né, e nós vamos analisar juntos aqui. E a CLT, ela veio e falou o quê? Olha, exclui da CLT quem? O doméstico e o rural. Mais uma vez, o doméstico e o rural. Né? Foi só em meados de 72 que surge a tal da lei do doméstico. Mas os colegas já pararam para ler quais são os direitos que essa lei veio dar para o doméstico? 3. Registro em carteira, férias, na época de 20 dias, e aposentadoria. Só. Até 1988, com a Constituição, empregado doméstico não tinha direito a descanso semanal remunerado, podia trabalhar 24 horas por dia, 7 horas por semana. Não tinha direito a descanso semanal remunerado, e olha que descanso semanal remunerado guarda a sua formação histórica, o DSR, um dia por semana, tem um atrelamento religioso muito forte. Por que nós temos que descansar no 7º dia? É bíblico. Então a influência da criação do DSR tem uma influência da Igreja Católica, viu? É o dia da missa. É o dia que tem que estar ali para todos irem à missa. Todos menos quem? Menos o doméstico. Só em 1988 é que o doméstico passa a ter direito a descanso semanal remunerado. E a gente não se dá conta, até porque já faz tempo que ele começou a ter, então talvez aqui, né, nós não tenhamos essa passagem, mas imagina, até então ninguém refletia também. Da mesma forma que hoje, né? O doméstico, só a partir de agora, mês passado, é que ele não precisa mais trabalhar 6 dias por semana, das 0 horas da manhã até a meia-noite, né, até do primeiro minuto do dia até meia-noite, porque até antes de ontem
ele podia. Qual o valor? Salário mínimo. Na lei de 72, o empregado doméstico tinha direito a salário mínimo? Não tinha. O empregado doméstico só passou a ter direito a salário mínimo a partir de 1988. Ou seja, qual era o salário doméstico, viu? Se vira entre patrão e empregado. É a negociação, valia. E era normal, parece. Todo mundo achava aquilo normal. Será, do ponto de vista do justo, daquilo que nós tentamos eternamente alcançar, que é a justiça, será que isso é justo? Daí é fácil a gente falar, mas o justo é o que está na lei. Será que é? Será que a lei traz o justo, mas é a ausência de lei? É o quê? E é isso que teve até 1988. Até 1988, o empregado doméstico ele não tinha direito a 13º. Não tinha direito. A partir de 1988 ele começou. Em 85, se não me engano, não é? É que surge o direito ao Vale Transporte. A leizinha lá do Vale Transporte. Em 1985, a primeira alteração da lei dos domésticos, aí vem influenciar, dar um direito a mais para o doméstico. Mas até então ele não tinha direito a Vale Transporte, morasse onde morasse. E hoje nós temos que começar a refletir, tem direito a hora extra, e as horas intímeras, aquele tempo de trajeto, será que ele tem ou não? Ou seja, será que eu posso aplicar aquela força interpretativa, aquele protecionismo, ou o princípio de proteção do trabalhador urbano de uma forma geral? Daí em 2001 veio o FGTS, e o FGTS, a lei fala o quê? É facultativo. Bom, eu vou fazer uma pesquisa aqui, posso, se vocês quiserem, assim, eu não vou marcar, não vou tirar foto nesse momento. A gente tem empregado em casa, acho que bastante gente tem aqui, né? Na boa. Quem paga o FGTS? Quem deposita o FGTS? Eu confesso com vocês que eu não pago. Mas eu juro para vocês, não é por maldade, não. É que a gente sempre procurou pagar um salário legal para a Jô, né, bem? Está lá, mas viu, por que não o fundo de garantia dá um pouco a mais? Viu, é facultativo, né? Então não precisa. Isso, não estou dizendo que é certo ou errado, porque tem gente que paga, por exemplo, 1.500, 2.000, o salário é justo. Nós sabemos que o FGTS é um salário diferido, que fica lá, depositado lá para o governo, ficar trabalhando com ele, viu? Dá para o trabalhador, né? Por que não paga? Aliás, você conversar com o empregado e falar, viu, dá para mim isso daqui. Não quero que fique depositando lá, eu uso hoje para comprar, ainda mais quem ganha, por exemplo, sei lá, um salário baixo, ele prefere 80, 100 reais no bolso do que ficar depositado, mas não, deposita-se, tenha lá suas finalidades sociais, nós conhecemos sim, mas olhe bem, para o doméstico 2001 facultativo, segundo estimativas pesquisas, não passa de 10% dos empregadores domésticos, não chega a 10% dos empregadores domésticos que optaram em pagar o fundo de garantia. Isso geraria, quem deposita, geraria um direito a mais, que é o seguro-desemprego, né, de um salário mínimo, é modesto, mas geraria esse direito em caso de desemprego se ele fosse dispensado. Só nem 10% dos empregadores domésticos se utilizaram dessa faculdade prevista na lei. Daí vem em 2006 aí a questão da estabilidade gestante e o aumento das férias, né, com a lei 11.324, né, veio o aumento das férias de 20 para 30 dias, mas pasmem, não foi por conta de um movimento legislativo consciente, não, foi por conta de um movimento internacional. A OIT, ela tem a convenção 132, se eu não me engano, e onde fala que nenhum trabalhador pode ter menos do que 30 dias de férias. O Brasil ratificou essa convenção e aí ficou valendo também para os domésticos, ele influenciou o legislador, para não dizer que está só se valendo de normas internacionais, ele fez o quê? Fez uma leizinha específica alterando para o doméstico. Por quê? Porque se temia, inclusive, que se não fizesse isso, a interpretação seria, o doméstico não é aplicado a esse direito aqui. Então, vejam bem, são todas essas considerações que a gente vai colocando, e a gente se apercebe, realmente, viu, mas por que essa diferenciação toda? Será que existe mesmo aquela justificativa que nós usamos? Olha, a diferença, Wagner, é porque aqui é doméstico, mas aqui nós estamos tratando, né, aqui é urbano, tem atividade econômica, tem lucro, toda atividade econômica tem lucro? Não, associação, cooperativas, mas os direitos dos trabalhadores estão lá previstos na CLT.
E a justificativa, né, confesso, quando algum aluno me perguntava, né, professor, mas por que essa diferenciação entre domésticos? Eu falava, é fácil. Porque o trabalhador urbano, ele presta serviço para a empresa, lá tem lucro. O doméstico não tem. Em relação a alguns direitos, tem razão, é isso mesmo. Mas em relação à grande maioria desses direitos que que o empregado doméstico não tinha, me parece que a gente não consegue encaixar nesse argumento. Ó, ele é urbano, lá tem lucro, e aqui não tem lucro, então ele não tem esse direito. Na verdade, era uma sinalização de um desvalor que se tinha, o constituinte tinha, em relação a essa categoria. E a gente fazendo uma retrospectiva, a gente constata isso. É verdade. Né? Vídeo atestado que não é escravo fujão. Tá bom, fazem 100 anos, né? Mas 100 anos não é muito não, né? Mas está aí. Quando você contrata um doméstico hoje, o que você olha para o doméstico? Nós olhamos, o empregador olha para o doméstico e pensa. E incomoda falar desse tema. Eu já passei em alguns, né? Incomoda. Nos incomoda falar. Por quê? Mais uma vez, nós somos empregadores, ou nós nos caracterizamos, nós nos imaginamos muito mais como empregadores do que como... e para defendermos esse direito novo, seja do lado do empregador ou do empregado, né, nós passamos por aquela etapa da ignorância, daí agora do entendimento e depois a aceitação ou não desses direitos. É isso, porque tem uma nova etapa a ser vencida. A primeira foi, né, colocar lá, fazendo que o legislador... o legislador aceitasse. Agora, a sociedade precisa entender o que foi feito e depois aceitar, que é um passo muito maior ainda. Só destacando aqui, até 88 não tinha direito de salário mínimo, né? Os tribunais, por que eu falei que todos os tribunais também são preconceituosos em relação ao doméstico? Só um exemplo, nós afirmamos, e todos eu, como operador de direito, se perguntar, aplica a CLT ao doméstico? Está lá, artigo 7º. Tá. Quando a empregada falta ao serviço, qual é a regra que eu utilizo para dizer que se eu posso ou não posso descontar o dia de trabalho dela? CLT. Aviso prévio. O empregado tem direito a aviso prévio? Empregado doméstico? A partir de 88. Tudo bem? Tá lá agora, ele tem. Eu pergunto para vocês, e se ele pedir a conta, ele tem que dar aviso prévio para o empregador? Até ontem eu respondia, sim, lógico que tem, está no 487 da CLT. Mas peraí, a CLT aplica-se ou não se aplica ao doméstico? E tem jurisprudência de montão falando que o empregador pode descontar o aviso prévio do doméstico. Viu, mas peraí, aplica ou não aplico? Não, mas nessa hora eu aplico. Olhem bem como são os pesos e as medidas, né? Quando a gente faz, lógico, o TST já falou, não, viu, não aplica não. O aviso prévio lá é direito do empregado. Está lá no artigo 7º da Constituição, é direito do trabalhador, não é direito do empregador. Essa nova lei que veio regulamentar o aviso prévio proporcional, por exemplo, só trata para o empregado, não é para o empregador, lá no setor urbano. Aliás, essa lei veio numa tendência do direito europeu. Lá no direito europeu, a maioria dos países, o direito de aviso prévio é só do empregado, não é do empregador. É só o empregador que tem que dar aviso prévio naqueles casos e países em que é permitida a dispensa. Vai naquela linha de direito protetivo. Direito de trabalho é um direito protetivo. E eu tenho que concordar com vocês que tem sido cada vez mais protetivo e às vezes me assusta a proteção que se vem dando, né? Essa última decisão do TST de conferir estabilidade à doméstica, à gestante, mesmo no aviso, mesmo no contrato de experiência, ela impacta, ela é impactante, viu? Mas ela não, essa trabalhadora, ela não, me parece que ela não se adequou, ela não pode ficar aqui porque ela não se dá bem, ela vai sofrer, né? Não importa, tem estabilidade. É uma outra fase de conscientização, a conscientização, né, de uma função social da empresa, que seria objeto para outros estudos, mas eu estou dizendo, a proteção do direito de trabalho é isso, e ela tem crescendo, concordemos com ela ou não. Né? E os tribunais, então, aplicam daí a CLT. A prescrição, por exemplo, do doméstico, qual é a prescrição para ele reclamar de direitos trabalhistas? Tranquilamente a gente responde, 2 anos, depois que ele sai, e retroage 5 anos. Aonde que está isso? Na CLT, que não se aplica ao doméstico.
Ah, mas está na Constituição, mas a Constituição está naquele incisozinho lá, 20 e pouco lá, que eu não me lembro qual é, e que o parágrafo único da Constituição fala que não contemplou ao doméstico. E como que eu posso, diante de um direito do trabalho que é protecionista ao empregado, daí dizer que a prescrição se aplica? Ah, mas Romeu, mas a prescrição é questão de segurança jurídica, e eu tenho que achar um dispositivo. Aonde? Aonde existe no mundo a prescrição por analogia? Gente, não tem isso. Prescrição é fato extintivo de direito e tem que ter previsão legal. E no direito do trabalho, mais ainda, porque a regra seria a imprescritibilidade. Aliás, há autores aí já mais exacerbados que pregam a imprescritibilidade dos direitos trabalhistas previstos na Constituição. Afirmam eles que uma das características dos direitos fundamentais é justamente a imprescritibilidade. E se é assim, vocês lembram do rural até pouco tempo atrás? Tinha prescrição retroativa? Não tinha. Ele tinha 2 anos para entrar com ação, ou 5 anos, segundo, e retroagia quanto tempo? Não tinha prescrição. Foi em meados de 2000 e pouco, não lembro a data, que veio e incluiu-se ali ao rural também a prescrição prevista na Constituição. Ó, não estou analisando se é certo ou errado, não, só estamos constatando, mas para ver que às vezes as interpretações parecem muito mais convenientes do que lógicas. E é isso, né? A gente precisa, para sustentar uma interpretação, tem que ter coerência, tem que ter lógica, porque senão fica difícil, porque você é surpreendido no contrapé. E aí fica difícil de sustentar e a gente chega a uma conclusão, puxa, essa minha interpretação era fruto, na verdade, de um preconceito, não de um conceito estudado, balizado, né, segundo aí aquelas premissas, né, feito um silogismo pautado num raciocínio racional. Um raciocínio racional é bom, um raciocínio lógico. Né? Eu vou bem rapidamente só discorrer um pouquinho sobre os conceitos do doméstico, né? Depois eu vou convidar vocês para uma interpretação da Constituição, e nós passamos depois a cada um dos incisos. E aí eu acho que vai ficar mais acalorado, nós podemos debater com perguntas. Bem, mas só para relembrar o conceito de doméstico que a lei 5589, né, de 72 nos dá. Empregado doméstico é pessoa física que presta serviço de forma contínua para pessoa ou família sem fins lucrativos. É mais ou menos essa a ideia do... Ou seja, só é empregado doméstico pessoa física que prestar serviço para o empregador doméstico, sendo esse empregador doméstico quem? Aquele que não tem fins lucrativos. Então vamos lá. Requisitos do conceito de doméstico. Pessoa física, o trabalhador. Empregador, pessoa física ou família. Então, primeira coisa, o que é família hoje? Pessoa física, tranquilo, pessoa natural. O que é família? Duas pessoas que se reúnem, né? Meu filho está estudando aqui em São Paulo, ele pega e se reúne com 2, 3 colegas, aluga um apartamento e passam a morar ali enquanto estudo, por 2, 3 anos. E resolve contratar uma doméstica para limpar todos os dias lá a casa, a residência deles. É família? Ou melhor, resolve contratar uma faxineira. Essa faxineira é regulada pela CLT ou é doméstica? Depende do conceito. Se eu considerar que a união desses amigos ali é família, ela é doméstica. Se eu considerar que ela não é união, por exclusão e por um princípio básico de trabalho, que é a aplicação da norma mais favorável, tem que aplicar a CLT. O conceito de família, portanto, previsto aqui na lei, ele tem que ser alargado diante das novas realidades. Família não é só família, no conceito tradicional, mas a jurisprudência, firme nesse sentido, é toda e qualquer união de pessoas de forma razoavelmente permanente, unidos por vínculo ali de afinidade e de amizade. Então ele mais 2 ou 3 se reuniram e contrataram uma pessoa para fazer faxina, cuidar da limpeza da casa. É considerado família? É. Aplico doméstico? Aplico. Agora, se ali naquele local, essas pessoas que se unem periodicamente, com uma certa constância, entra e sai um no outro lugar, tipo república, por exemplo, uma república, vamos à república. A república decide contratar
uma pessoa para trabalhar, fazer a limpeza dos meninos lá. Pergunto, essa república, essa união de estudantes é considerado ou não é considerado família para fins de aplicação da lei doméstica? Vocês não acreditam, mas tem julgado nos dois sentidos, dizendo o seguinte: se for uma república, olhem bem, e quem contrata, vamos lá, quem está contratando são os estudantes, tudo bem? Não é a administradora da república. Mas se for, a contratação foi dos estudantes, eles que se uniram, vai se analisar o seguinte: se ali a permanência, a convivência deles era estável, ali se dá a interpretação de família, sim. Porém, se o rodízio ali entre eles é muito grande, de tal forma que você não consegue identificar quem são os membros da família, porque ele é muito inconstante, essa família, aí não eu aplico a CLT. Então, olhe bem, hoje o conceito de família, da CLT, ele tem que ser ampliado para abarcar todas essas relações onde pessoas se reúnem sem fins lucrativos, não pode ter atividade nenhuma com fins lucrativos ali no local, lógico, mas se reúne com ânimos de uma permanência de tempo aí razoável. E aí a gente entra numa, qual é razoável? 6 meses, 1 mês, a gente encontra alguns julgados. Mas a ideia é essa. Até mesmo a república, que a gente, no primeiro momento, poderíamos imaginar que não é uma família, tem jurisprudência nesse sentido. Vai depender o quê? Às vezes uma república onde tem 10 meninos e meninas lá se reúnem para ficar os 4, 5 anos. Ali permanece por 4, 5 anos. E eles contrataram a menina. A hora que eles terminaram a faculdade juntos, vão embora. Outros vão entrar. Aquela moça que ajudava, aquela mulher que ajudava, aquela pessoa que ajudava, né, na limpeza, é doméstica. Né? Que trabalhe no âmbito residencial. E aí? Âmbito residencial. Será que a lei errou? Nosso legislador, ele é técnico, né? Ele não tem muita, né? A lei fala que trabalhe no âmbito, é bem isso, olha. Empregado doméstico tem que trabalhar para a pessoa ou família no âmbito residencial. Âmbito residencial, quando muito eu poderia estender ali, né, para o nosso terreno, enfim. Mas âmbito residencial. O personal training que faz lá, vai treinar com o seu cliente, com o seu contratante lá no parque, lá nem entra na casa da pessoa. Ele é doméstico ou não? Se tiver, o que nós vamos ver que é continuidade, ele é doméstico, porque a alternativa a outra seria ser urbano, seria ser elitista. Ele é doméstico? É doméstico, mas viu, não está dentro do âmbito. Então, na verdade, a jurisprudência tem entendido que o legislador quis dizer e não disse que não é no âmbito, mas é para a residência, para a família. É essa a interpretação. Se a prestação de serviço for para a família, muito comum, estava ouvindo, a gente vai depois aqui, eu tenho um compromisso com os 3 aqui, porque minha esposa, meus 2 filhos, eu falei, vocês vão lá, porque eu juro, eu não imaginava que ia dar público, eu falei, vocês vão lá, fiquem quietinhos, lá sentados, qualquer coisa tem gente assistindo, não imaginava que ia ter esse público bonito, estou aqui de castigo. A condição foi o quê? Bom, depois a gente vai assistir uma peça que tem ali, né, no teatro ali, tá bom. E quando a gente chega em teatro ou em cinema, é muito comum você ver as vans parando e aquelas senhoras ou aqueles senhores, chamada terceira idade, né, saem de pencas, né, coisa bonita aquilo lá. E as senhoras, geralmente, eles contratam o quê? Pessoas para servir de segurança, dependendo do lugar que eles fazem, que eles vão. Vão jogar boliche, jogar bingo, eles sempre têm uma pessoa que eles ligam e falam, olha, você me espera tal dia. E tem senhoras que vão 3, 4, 5 vezes todo dia. E aí, aquela pessoa, aquela acompanhante, ou não é um trabalhador doméstico? É doméstico. E ele sequer entra dentro da casa daquelas senhoras. É fácil, né? Uma coisa que está mais firme na nossa mente, o conceito de motorista. O motorista, o caseiro, né? Mas até o caseiro vai lá, entra dentro da casa, ele fica ali dentro do perímetro, né? Mas o motorista, às vezes, não. O piloto de avião, por exemplo, aí já partindo para um nível, né, mais elevado em termos de econômicos, aí, o piloto de avião, ele nem entra, ele só fica lá no avião, lá, né? Quando preciso, quando a pessoa precisa, que dera eu precisasse se tivesse um jatinho, né? Não, hoje eu não vim de jatinho. E aí, liga, a hora que você chega, ele está lá à disposição, mas ele fica sempre à disposição. E quando o proprietário liga, ele vai lá. Ele é o quê? Doméstico. Né? Não é. Quando eu preciso, por exemplo, isso eu tive um caso assim,
a senhora doente, e a família resolveu contratar alguém, uma enfermeira, para ficar lá no hospital com ela. E aí? Aí começa a pegar. Né? E aí, ela é doméstica ou não? Não está no âmbito, viu, Romeu? Mas nós já decidimos que não é no âmbito, é para a residência, é para a família. E aí, aquela enfermeira que fica lá cuidando dela, às vezes 24 horas, reveza com a prima, né, porque ninguém aguenta, né, trabalhar, né, direto assim. E aí, ela é doméstica ou ela é... As decisões últimas que eu acompanhei têm considerado como doméstica. Por quê? Porque o foco é, a prestação de serviço é para a senhora. Não tem participação do hospital, o hospital não ganha comissão, ela não paga, não tem nenhuma atividade com fins lucrativos ou nenhuma atividade econômica envolvendo a relação das duas, não. É doméstica. Portanto, também, né, o alargamento do âmbito residencial que a lei, leia-se, então, para a residência, ou vamos ler melhor, para a pessoa ou para a família. É esse o conceito moderno, que a jurisprudência, a doutrina, na sua grande maioria, embora haja uma ou outra divergência, tem considerado. Sem fins lucrativos, e aí que está, aí tem uma atenção especial. É muito comum a gente pegar a petição inicial, quando você está do lado do empregador, e está lá, na petição inicial, citando o artigo 7º, a linha A da CLT. O que fala? A CLT, ao excluir o doméstico da sua aplicação, ela também conceitua o doméstico. O que fala a CLT? Olhem bem. A CLT, ela fala assim, não se aplicam daí letra A, aos empregados domésticos, assim considerados, de modo geral, os que prestam serviços de natureza não econômica à pessoa ou família no âmbito de residência dessas. Vem a lei, a CLT é de 43, vem a lei dos domésticos, a 5589, fala assim, empregado doméstico, assim considerado aquele que presta serviços de natureza contínua. Olhem bem, a CLT conceitua o doméstico e não tinha o elemento continuidade lá, isso é a novidade da lei. Tá? Então ela fala de natureza contínua e de finalidade não lucrativa, a pessoa ou família, o resto é igual à CLT. Olha a diferença essencial. A CLT dizia que o doméstico é aquele que trabalha para a pessoa ou família, aonde o serviço, aonde não haja nenhuma atividade de natureza econômica. Bom, a lei dos domésticos vem dizer que ali no ambiente de trabalho não pode ter nenhuma atividade de fins lucrativos, é diferente. Porque eu posso ter o quê? O que é atividade econômica? Atividade econômica é atividade, de forma bem simplista, mas que visa a distribuição de serviços e riquezas. Isso pode ser com lucro ou sem lucro. Vamos imaginar que nós contratemos uma doméstica, a pessoa contrate um doméstico, olhe bem, sempre quando eu falo doméstica. É uma coisa, mas né, tem a Jo lá em casa, né, bem? E a Jo é uma mão cheia. Olha, só minha esposa mesmo para cozinhar melhor que ela. Agora... O senhor não falaria diferente. Tem garantir. Não, porque veja bem, de sábado e domingo ela não vai, quem cozinha é ela, então se eu falar o contrário, já viram, né? Não, mas ela cozinha bem, a italiana é danada, viu? O sangue italiano tá na veia aqui, né? Mas a Jo é mão cheia. E aí? Daí o que a gente começa a fazer? A gente tem a casa de Belém, lá em Salto, que é uma casa que trata de crianças. Né? Daí a gente fala para a Jo, vamos fazer 200 empadinhas, 100 coxinhas e 100 empadinhas, para a gente doar para a Casa de Belém, que é uma instituição de caridade lá, sem fins lucrativos, e eles vão vender, e lá o que eles angariarem, ou seja, nós vamos fazer essas empadinhas, vamos doar todos os dias para a Casa de Belém. Pergunto, a Jo, que faz isso todos os dias, ela é ou não é? Ela continua sendo ou não continua sendo doméstica? Olhem bem, existe uma atividade econômica nessa casa? Existe. Mas essa atividade econômica tem fins lucrativos? Não. Pela CLT, com essa atividade econômica lá em casa, fazendo empadinhas, ela seria o quê? Ela seria, sim, desprezando os demais requisitos. Ela seria, portanto, pela CLT, pela linha 7, pela linha A do artigo 7, ela seria, sim, empregada doméstica. O que nos salva, ou, no caso, me colocando como empregador, o que nos salva é o quê? É que a lei dos domésticos atualmente, ela revogou, né, a linha A, nesse sentido, da CLT. Por quê? Princípio da especificidade, ou da especialidade, né? Norma especial, norma... é a norma que prevalece nesses casos aí.
portanto, lá na CLT, né, cuidado quando nós formos fundamentar uma defesa, uma petição inicial, baseada na CLT, o conceito é outro, e aqui mesmo dos domésticos, ele traz um conceito menos favorável, eu diria, para o empregador. Nesse caso, pela CLT, esse empregador, a JO, seria empregada urbana, porque há uma atividade econômica, mas pela lei dos domésticos não é. Então, essa aqui, sem fins lucrativos. E só algumas casuísticas que eu separei aqui. Se a patroa, por exemplo, se o patrão levar serviço para casa, vocês já pensaram em quem, vocês já sabem de quem que nós estamos falando, né? Eu sei que vocês não fazem isso, eu também não levo serviço para casa de jeito nenhum, mas vamos imaginar. Mas melhor, vamos antes disso, e quem tem o seu serviço em casa? Também já pensaram em alguém, né? Nós, advogado, vamos pegar o advogado que tem um escritório em casa, e aí? A doméstica que trabalha, a pessoa que trabalha na casa, ela é ou não é doméstica? Porque veja bem, ali eu tenho uma atividade econômica, e aí se discute se nossa atividade tem fins lucrativos ou não, mas vamos combinar, viu? Tá bom, a gente faz um monte de caridade, né? Atuamos pro bonos, às vezes fazemos assistência judiciária, que faz parte da nossa função social, mas ninguém quer trabalhar de graça. Conceito de lucro aí, embora seja aquele excedente mas nesse caso ele se encaixa. Há ali uma atividade lucrativa, sim. Até porque a CLT, nesse caso, é mais favorável. Lá ela classifica o profissional liberal como empregador urbano. Então, pelo princípio da norma mais favorável, teria que aplicar a CLT. Então, está lá, nosso escritório dentro de casa. A nossa secretária, ou melhor, a pessoa que ajuda na faxina e que vem de vez em quando, pelo menos 1 ou 2 vezes por semana. O Wagner já complicou mais ainda. Vem trazer um cafezinho para a gente ali no nosso escritório. Você vai falar para ela, Jô, não quero, não faça isso porque você... Não quero, não. Tá bom, já que você insistiu. E depois na defesa eu vou falar, mas ela que quis trazer, não vai pegar, já sabemos. Não vai pegar esse negócio, né? Não, eu até falei que não, mas daí ela vai levar, o café esfriar, ela vai ficar chateada, não vai funcionar isso daí. E aí, ela é ou não é? Tá? A jurisprudência tem nos dois sentidos, viu? O que tem prevalecido no TST? E aí eu tenho que conversar com vocês que eu tenho o meu orientador é o ministro Paulo Manos, né? Pedro Paulo Manos, que é uma pessoa assim excepcional. E aí eu tenho algumas vantagens, né? Meu orientador de doutorado tem algumas vantagens que você pode ir direto na fonte. Aí, como que está o negócio lá? Como que está? Por enquanto, a jurisprudência é no sentido seguinte: qual é a atividade preponderante ali naquele ambiente que é casa e também é o escritório do advogado, ou hoje em dia o teletrabalho, a pessoa trabalha em casa com o notebook ali, isso não precisa ser um reservado, não, pode ser na sala, na cozinha. Ô Maria, me traz aqui o cafezinho. E aí? Ela vem e traz. E aí? Por enquanto, a interpretação tem sido, qual é a atividade preponderante da trabalhadora, ou do trabalhador? E olha, isso aí é perigoso, porque a gente vai entregar essa interpretação para um juiz trabalhista, que é motivado, que é doutrinado, né, por princípio da proteção, sempre da pró, né, nos seus desdobramentos, indúbio pró-operário, né, um desdobramento do princípio da proteção. Mas, por enquanto, tem prevalecido assim, olha, se era eventual, ela não é doméstica, ela continua sendo doméstica. Portanto, se ela chegar lá no escritório, tiver lixo, por exemplo, ela não vai precisar perguntar, olha, e agora, recolho esse lixo ou não? Se esse lixo foi no horário... Olha que absurdo que geraria. A gente brinca, mas olhe bem, são situações que são reais. Tem lá o lixo lá. Bom, e aí? Posso mexer ou não? O doutor jogou esse lixo, foi o doutor ou foi o filho, foi a patroa? Olhe bem. Quer dizer, se você gerar uma interpretação que, se ela entrar naquele cômodo, já geraria uma relação de trabalho urbano, quer dizer, você criaria uma insegurança jurídica mas veja bem, é isso que está. Tem julgado nos dois sentidos. Se ela demonstrar que tinha, olhe bem, já achei julgados, no sentido de que se ela demonstrar que realmente tinha ali na empresa, no ambiente do lar, um local onde se exercia alguma atividade econômica, isso por si só já é suficiente para descaracterizar a relação doméstica, ela é urbana. Mesmo que ela não preste serviço no
no escritório, mesmo que ela não tenha levado, só o fato de existir ali uma atividade econômica. Tem que tomar. Essa é a mais radical. A mais temperada é, olha, só se ficar demonstrado que realmente ela, muito mais do que doméstica, para cuidar dos afazeres do lar, na verdade, ela era utilizada, os serviços dela eram utilizados para girar, ajudar naquele negócio, vamos colocar, naquela atividade econômica que se executava ali. Tá? Então, é o que a gente chama de tese da atividade preponderante. Qual é a atividade preponderante? Mas não do empregador. A atividade preponderante do empregado. Mas são cuidados que a gente tem que ter aí, né? E continuidade e habitualidade, aí que vocês sabem qual é a grande celeuma da doutrina. Tem um doutrinador aqui de São Paulo, o doutrinador, um doutrinador, né, o Sérgio Pinto Martins, e ele diz o seguinte: não tem diferença entre continuidade e habitualidade. Qual é a ideia? Empregado doméstico é aquele que trabalha de forma contínua, é isso que diz a lei. A CLT não fala nada, a lei é que fala. E aí, a CLT fala que o trabalhador urbano é aquele que trabalha de forma habitual, requisito. Aliás, a CLT fala não eventual, que é habitual. E aí, existe diferença entre continuidade e habitualidade? Eu particularmente entendo que sim, e o TST me acompanha, viu? Contrário, né? O TST saiu julgado da semana passada da ministra Rosa, e ela, foi dela o voto, né? E ela, reiterando a jurisprudência que é pacífica no TST, diz que é o seguinte: continuidade é diferente de habitualidade. Contínuo, né? A gente sempre fala corrente contínua, né? O que é? Contínuo é aquilo que não se interrompe. Habitual pode ser algo que se interrompe, intermitente, né? Uma vez por semana durante 6, 7 meses eu posso dizer que é habitual. Agora, continuidade não pode haver interrupção. Tudo bem? Então tem diferença. Bom, daí vem uma parte da doutrina e fala, tá bom, então vai, é diferente. Então a gente vai considerar que contínuo é aquilo que não se interrompe, mas no decorrer do decurso do contrato. Viu, peraí, como assim? Se ele trabalhar uma vez por semana durante 10 anos, houve continuidade, essa é uma teoria, e tem jurisprudência nesse sentido, é minoritária, mas tem. Ou seja, já que você quer continuidade, eu vou te dar continuidade, mas considera essa continuidade no decorrer do contrato, não na semana. A tese que prevalece é que a continuidade deve ser dentro da semana. E os últimos julgados do TST têm dito que não são 3 dias, como é a média que a gente considera, né, como uma margem de segurança. Não, são 5 dias. Os julgados do TST têm apontado o seguinte: olha, não é. Continuidade é diferente de habitualidade da CLT e tem que ser de segunda a sexta, no mínimo. Né? Tem um julgado até que fala que teria que ser de segunda a sábado. Mas olhem bem, são valores e jurisprudência que foram se formando aí com base numa valoração constitucional do Constituinte anterior à PEC. E tudo agora, eu digo para vocês, esses conceitos serão repensados. O conceito de continuidade será repensado, o conceito de âmbito. Por quê? Porque agora nós estaremos retirando ou não concedendo ao empregado doméstico mais ou menos direitos. Isso muda o jeito de pensar do julgador. Então se preparem por aí. Vamos discutir agora inciso por inciso desses que mudaram, os 16, né? Mas eu queria só chamar para vocês uma reflexão que é em relação à interpretação da Constituição. A CLT, ela diz que não aplica, né? Não se aplica a CLT aos domésticos. Né? É isso aí. Só que quando nós falamos em aviso prévio, por exemplo, está na Constituição, nós pensamos sempre no aviso prévio da CLT. Né? Quando nós pensamos em salário, por exemplo, quando que eu tenho que pagar o salário? Qual é a periodicidade que eu posso pagar o salário doméstico? Eu posso pagar o salário doméstico de 2 em 2 meses? Por que não? Aonde está dizendo que eu tenho que pagar ao final e ao 5º dia do mês subsequente? CLT. O que é falta justificada? Quando ela falta, perdeu, sei lá, faleceu o filho dela. E aí, desconta ou não desconta? Absurdo, quem ia descontar, mas viu? A gente encontra clientes e fala, vou descontar sim. Por quê? Não tem lei falando que eu não posso descontar, pelo menos não tinha. E aí, onde que a gente encontra? 473 da CLT.
O que são salário in natura, aquela parte que eu posso dar ou não, o salário utilidade, onde que está? Tudo na CLT. Agora vem o que são horas extras, o que é o adicional noturno, aonde que estão todos esses conceitos de direito do trabalho na legislação brasileira? CLT. O nome já diz, consolidação. Portanto, todos os conceitos e valores que formam o nosso direito do trabalho, na sua maioria esmagadora, estão aonde? Na CLT. Então, ponto. Vem a Constituição, lá em 88 já, e fala, olha, são direitos dos trabalhadores domésticos. Vamos lá, deu o 13º, o que mais que ele deu lá? Deu férias, né, que já tinha, na verdade, mas consagrou mais ainda. O que mais que ele deu lá? Eu trouxe uma tabelinha aqui, não lembro. Aqueles direitos todos lá, né? Tinham 9 direitos, né? E aí? Só que daí vai aviso prévio e não fala como. Ou seja, vários direitos a Constituição veio dar, mas ela não fala como. Aviso prévio, como que eu tenho que dar? Tem que dar antes, tem que dar no dia, tem aviso prévio indenizado, não tem. E aí? Aonde que... intuitivamente nós vamos buscar o que são esses institutos? Na CLT. Mas lá na CLT tem um artigo que fala, Wagner, que não posso aplicar a CLT. E aí, como que eu faço? Inconstitucional, viu? Mas se for inconstitucional, eu tenho que aplicar tudo. Aí eu pego pelo exagero. E aí? Somado a isso, nós temos ainda o seguinte, norma constitucional é norma, né? A doutrina tradicional, se vocês pegarem, por exemplo, o José Paulo Afonso, tinha aquele negócio de norma programática, né? Norma que padece regulamentação, tal. A nova tendência, depois de Dworkin, depois da doutrina alemã, encabeçada aí por Robert Alexi, né? Robert Alexi. É que meu alemão é péssimo, né? Não tem nada a ver com o alemão, Depois desses dois doutrinadores, principalmente que encabeçam essas novas teorias aí, a regra é o seguinte, Constituição é mandamento para se maximizar, vamos melhorar, direito previsto na Constituição tem que ser aplicado na sua mais ampla potencial, na sua mais ampla extensão. Tem um direito previsto na Constituição, o intérprete não pode se dar ao luxo de falar, não aplico porque não tem norma regulamentadora. Viu? Mas peraí, por quê? Pelo seguinte, uma norma que venha regulamentar um direito da Constituição, ele vai poder dizer mais ou vai poder dizer menos do que a Constituição diz? Ou vai igualar e dar o jeito, né, falar como que se aplica, ou vai dar mais, porque menos ele não pode. Não é isso? Porque dizer, então, que eu não posso aplicar um direito da Constituição porque não tem uma lei infraconstitucional, é uma incongruência. O máximo que eu posso dizer, mas o juiz pode ou não pode aplicar esse direito de acordo com o bom senso, de acordo com o razoável, de acordo com a proporcionalidade. É essa fase do direito que nós estamos. A doutrina atual tem sido cada vez mais nesse sentido. O judiciário pode sim, uma vez previsto um direito na Constituição, diante da leniência do legislador, ele pode, segundo as regras de hermenêutica, aplicar aquele direito, na medida em que, se o legislador o fizesse, o máximo que ele ia fazer é regulamentar, porque restringir vai poder, mas dentro de um limite muito pequeno, mas já que ele não veio restringir, eu, julgador, vou aplicar isso na sua máxima extensão. Isso é um. E daí tem a teoria dos direitos fundamentais, que diz o seguinte, se for direito fundamental, porque a Constituição tem várias espécies de normas e direitos ali, mas se for um direito fundamental, pegamos o artigo 5º até o artigo 9, até o artigo 7º, o 7º com certeza está ali, se forem direitos fundamentais, eu tenho que otimizar isso ainda mais. Significa dizer, o que está aí, viu, aplique na sua máxima extensão mais ainda. É essa a fase do direito que nós estamos. Daí, se a gente conseguir ter essa perspectiva, a gente começa a entender o que o STF está fazendo. Quando ele falou, olha, eu vou regulamentar o aviso prévio, todo mundo falou, viu, mas o aviso prévio, a Constituição está falando lá, aviso prévio proporcional, de no mínimo 30 dias, nos termos da lei. Não tem lei, não tem aviso prévio proporcional. Não era esse o raciocínio que nós fazíamos? Qual é o raciocínio do STF? Olha, é direito fundamental. Se é direito fundamental, está falando do mínimo 30 dias, quer dizer, qualquer lei que venha regulamentar vai dizer que o aviso prévio proporcional será mais ou menos de 30 dias. Mas, bom, se é assim, ele não regulamenta, eu, o judiciário, vou aplicar. Por quê? Porque aí tem um artigo que é mais ainda
que ordena ao juiz, que é o artigo 5º, parágrafo 1º, que fala o seguinte: norma de direito fundamental deve ser aplicado imediatamente, está na Constituição isso. Ele manda o intérprete do direito aplicar a norma de direito fundamental de forma imediata. Bom, então nós temos a CLT que fala que não aplica, nós temos aqui a Constituição que fala, a norma de direito fundamental se aplica imediatamente. O que o juiz vai fazer? Ele vai fazer o que nós chamamos de interpretação conforme a Constituição. E é isso a corrente que tem crescido. Ele vem na CLT e fala, ó, esse artigo que fala que não se aplica a CLT, ele vale, mas para aqueles direitos que não estão previstos no artigo 7º. Para aqueles direitos que estão previstos no artigo 7º, eu uso a CLT como pano de fundo para orientar o juiz na aplicação do direito. Bom, essa corrente é uma corrente, eu diria para vocês, que é, né, não posso afirmar que é a majoritária, tem muito doutrinador que diverge dessa interpretação, mas tem gente de peso que pensa assim, a CLT já poderia ser aplicada naqueles direitos que já tinham lá para o doméstico, e agora mais ainda. Portanto, só mencionando o inciso, adicional noturno, a Constituição deu direito, mas não fala quanto que é, e aí? A tendência, né, para esses juízes que assim entendem a Constituição, seria aplicar a CLT no artigo 20, lá, né, o artigo 73, acho que fala que é adicional. Mas são coisas para nós pensarmos, né? E é isso. E hoje o Judiciário Trabalhista vai repensar novamente como julgarão as novas lides dos domésticos. E são esses valores que estarão aí, talvez, norteando a interpretação desses juízes, né? Vamos passar aqui algumas casuísticas aqui, só para a gente debater. Contrato de experiência, por exemplo, pode ou não pode fazer com doméstico? Bom, pode, não pode, viu, não há vedação, viu, a CLT não prevê, mas a CLT não se aplica. Por essa perspectiva, não teria problema nenhum. E já tem julgado do TST falando, pode sim, pode fazer aviso prévio, que isso? Qual é o problema de duas partes contratarem um período de experiência para ver se adequam, né, sem problema nenhum. Vamos passar aqui, comentar os artigos aqui, e gente, se alguém tiver pergunta, levanta a mão, interrompe sem problema nenhum, não estamos aqui. Daí vamos lá para o artigo 7º aqui, para a gente, acho que aproveitar um pouquinho mais aí e debater. Quais são os novos direitos? Oi, pois não, fica à vontade. Então, tem direito? Tem uma leizinha de 2006 que fala assim, ela não dá direito à alimentação, mas ela fala que o patrão não pode descontar do salário do empregado nenhum valor a título de alimentação. Não lembro qual é o artigo, uma lei de 2006. Interpretando nesse sentido, eu diria para você que não pode. Você pode dar o vale, alimentação, tal, se você quiser. O que você não pode é descontar aquele valor ou um percentual a título de alimentação, não pode. Sim? Vamos lá, hoje a gente vai passando e fiquem à vontade de fazer intervenções, tá? Não tem problema não. Fiquem, tá? Aliás, só me permite, porque a gente poderia fazer as perguntas ao final, porque senão não sai. Tá ok. Bem? Então eu faço e depois eu termino aqui e a gente faz as perguntas, pode ser? Então vamos lá, artigo 7º da Constituição, novos direitos da doméstica. O primeiro, o inciso 1, relação de emprego protegido contra dispensa arbitrária ou sem justa causa nos termos da lei complementar. Nem para o empregado urbano esse inciso foi regulamentado, ou seja, essa lei complementar até hoje não veio nem para o urbano. Tá? Agora, parênteses, já há interpretações no sentido que eu falei de potencialização, de otimização dos direitos fundamentais de julgados de tribunal, TST não, mas de tribunal regional, falando o seguinte, olha, é razoável dar interpretação a esse artigo e aqui conferir, em alguns casos, estabilidade para o empregado. Já tive vários julgados onde o empregado se acidenta, e nós sabemos, ele se acidentou, é acidentado, perdeu a falange de um dedo, por exemplo. Ele tem garantia de emprego por 12 meses, pela lei 8.213, artigo 118, né? Tá. Só que depois de 12 meses ele pode ser dispensado, tá? Será que alguém recontrata esse empregado? Bom, se for até a falange do dedo, tudo bem, mas se ele sair com algum problema, alguma doença ocupacional, e aí? Não, o patrão indeniza e pronto, viu? Ele vai ser alijado do mercado de trabalho para o resto da vida. Já tem vários julgados
com base no princípio da dignidade humana e jogando também interpretação em cima desse inciso 1, falando, olha, tem estabilidade sim. Mas, por enquanto, o que é maciço, a maioria da jurisprudência fala, olha, enquanto não vier essa lei complementar, não tem estabilidade, né? Ou seja, o empregador pode ainda dispensar sem justa causa, ou com justa causa, nos termos da lei, né? E aí, mais uma interessante, eu posso mandar o empregado embora, o doméstico, por justa causa? Não. Até 2000 a gente falava que sim, mas sem fundamento. Por quê? Só em 2000, 2006, é que a lei dos domésticos foi alterada para falar, olha, para mandar embora por justa causa, eu aplico a CLT, porque antes não aplicava. E aí, mesmo assim, a jurisprudência era maciça em falar, olha, desídia, né, insubordinação é motivo de justa causa para o doméstico também. Mas tinha o artigo 7º que falava que não era para aplicar. Inciso 2, seguro-desemprego. Bom, nós sabemos que o seguro-desemprego já existe na lei dos domésticos. Ele já tinha lá, mas era o facultativo. E aí, já está auto-aplicado? Não. Por quê? Porque, primeiro, ainda nem reformularam a lei dos domésticos. Ainda está lá o dispositivo que fala que o FGTS é facultativo. Então, ainda pende aí de regulamentação. Inciso 3, fundo de garantia. É obrigatório, o patrão já tem que depositar fundo de garantia, já desde já? A lei dos domésticos ainda fala que é facultativo. Alguns sustentam, nós poderíamos sustentar, viu, mas agora a lei é inconstitucional. Não, porque a lei é inconstitucional. A Constituição só veio falar que o trabalhador tem direito ao fundo de garantia. Lei infraconstitucional pode regulamentar tranquilamente em que moldes e qual é a forma de se fazer isso. Posso dizer, mas faculdade ao empregador, segundo as estatísticas, significa não pague. A gente começa na seara da interpretação. Por isso que é necessária uma regulamentação aí. Dizem que até, aliás, diziam que hoje iam se reunir para tentar regulamentar como um ato simbólico, mas eu acho que isso não aconteceu, não. Então, o inciso 3 também depende de regulamentação, mas já há fortes vozes dizendo que esse aqui não, já pode aplicar a Lei 8.036. Só que a Lei 8.036, ela fala de empresa. Então, fica meio, empresa atividade econômica com fins lucrativos, ainda tem umas coisas, né? Fica meio difícil de encaixar esse quadrado no redondo, mas se nós utilizarmos aquela interpretação conforme da Constituição, a interpretação da Constituição conforme, nós acabamos de falar, eu poderia afirmar que sim, o FGTS já deveria estar sendo depositado. Tá? Mantido aqui o inciso 4, salário mínimo, daí, vamos lá, o inciso 7, garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os que percebem remuneração variável. Percebam, remuneração variável não é aquele que ganha por dia, por hora, não. O salário pode ser pago por hora, por dia, por mês, né? Geralmente a gente trabalha a pagar por mês. Variável seria o comissionado, um percentual. Porque no doméstico, vamos lá, eu não vejo aí, né, no horizonte aí, essa realidade. Eu não sei se alguém conhece, mas eu não vejo aí no dia a dia um empregado doméstico que perceba a remuneração variável. Mas, de qualquer forma, se isso ocorrer, deve ser garantido a ele o salário mínimo. E só um detalhe, eu podia antes, aliás, eu posso hoje pagar salário mínimo de acordo com o número de horas que o empregado trabalha? E se ao final do mês isso resultar num valor menor que o salário mínimo, eu posso contratar assim? Vocês entenderam? Contrato por hora, ele trabalhou 100 horas, quanto que eu contratei com ele? R$550 por hora. Deu quanto? 550. Salário mínimo 678, né? Acho que é isso, estadual. Posso ou não? Pode. Pode sim, sem problema nenhum. Tem OJ do TST falando que tem o salário mínimo hora, sem problema. Tá? Portanto, essa a interpretação. Não precisa ser o salário mínimo nominal ao final do mês, eu posso dividi-lo pelo número de horas, o número de dias e multiplicar pelos números de dias efetivamente trabalhados. Isso tem julgados, tem jurisprudência farta aí nesse sentido. Remuneração de trabalho noturno superior ao diurno. E aí? Depende de lei ou aplica o artigo 73 da CLT? Né? Eu dei aquela interpretação conforme, gente, mas é porque é uma linha de pensamento. Particularmente, eu entendo que tenha que ver regulamentação, até porque, vamos combinar, nós estamos lidando com pessoas leigas, o empregador. Né? Não é aquele aparato, né, que tem lá a sua administração. Então,
Mas existem fortes vozes naquele sentido. Não, olha, aplica a CLT aqui sim. Vamos imaginar que essa lei não venha regulamentar. Fica aí 2, 3, 4, 5 anos. Um direito na Constituição, lá falando que ele tem direito, eu não vou te dar, porque, olha, não tem lei regulamentando. Viu? Peraí, o Judiciário vem e regulamenta. Essa é a tendência do nosso direito. Pode segurar para sair na... Pois não. Seria a saída, né? Mandar de junção para obrigar. Mas até o final do mês eles vão estar regulamentando isso aí. É o que esperamos, né? Nesse caso, proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa. Bom, isso daqui é matéria de direito penal. Alguns dizem que o artigo 203 do Código Penal já seria, né, o tipo penal que esse crime de retenção dolosa constituiria, porque isso é matéria, né, de lei, tem que ter uma lei, né, prevendo qual que seria esse crime. Alguns trabalhos acadêmicos falam, é o artigo 203, o tal do crime por retenção dolosa do salário. Alguns falam que é apropriação indébita, né? Mas a gente tenta encaixar, mas até hoje não veio um tipo penal específico dizendo, nós estamos regulamentando isso daqui. Vamos lá, o inciso 12. Salário família paga em razão independente, também padece regulamentação, e esse aqui mais ainda, por quê? Porque quem paga aqui, ou em termos, né, é o Estado, né, porque o empresário ele paga e depois se reembolsa, ele se repete, né, na hora da tributação dele. Aonde que está? A Lei 8.213, artigo 65 e 70 da Lei 8.213 é que fala do salário família, e lá ele não se aplica ao empregador doméstico, só ao empregador urbano, está lá as limitações. Enquanto não vier lei, né, não tem como se falar em pagamento de salário família. Então, o inciso 12 padece ainda de regulamentação. O 13, aqui a coisa começa a pegar. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas e 44 semanais, facultada compensação e redução de jornada mediante acordo ou convenção. Interpretação que se dá para o direito do trabalho urbano e rural. Não é 8 ou 44, é 8 e 44. Significa dizer, qualquer hora que ultrapasse de 8 horas ou de 44 ao final de semana, horas extras. Tá? Questão que se inova hoje é isso. Pode ter um acordo de compensação? Pode, a Constituição fala. Tem que ser com o sindicato? Acordo com compensação coletiva. A súmula 85 do TST, ela sinaliza o seguinte, se for para compensar aquelas horas durante a semana, exemplo, trabalho de segunda a quinta, 9 horas, e na sexta a 8, para não vir trabalhar ao sábado, né? Nesse caso pode ser acordo individual, não precisa ser acordo coletivo. Agora, se for uma compensação maior, por exemplo, trabalho essa semana 50 horas, guardo 6, o chamado que a gente chama de banco de horas, para compensar, aí tem, né, para o urbano e para o rural tem que ser através de acordo coletivo. E para o rural e para o doméstico, como que fica? Bom, aqui em São Paulo eu sei que tem o sindicato dos domésticos, mas será que temos o sindicato dos empregadores domésticos? Alguns dizem que tem, viu gente, olha, tem mesmo. Eu tenho que ver quem são esses associados que se deram a esse direito de formar esse sindicato, porque, do ponto de vista do empregador, a formação desse sindicato é tenebrosa, porque enquanto não tem sindicato dos empregadores, não tem com quem fazer acordo. Se não tem acordo, não tem acordo. É lógico que aqui eu estou olhando do ponto de vista assim, da minha inclinação, eu como empregador, né? Mas olhe bem, se não tem sindicato dos empregadores, não tem acordo coletivo, não tem convenção coletiva. Mas isso é ruim. É ruim se você pensar que o acordo coletivo é para compensar as horas, mas se você pensar que o acordo coletivo pode aumentar o salário, pode prever piso salarial superior numa negociação coletiva, eles negociam e vale o salário mínimo doméstico de R$1.000 para a cidade de São Paulo. Quem é que fez isso? O sindicato dos empregadores. Eu fiquei sabendo semana que se tem sindicato dos empregadores aqui, né? Eu não sabia, enfim. Mas depois nós voltamos a isso daqui. Vamos lá? O inciso 16. Remuneração do serviço extraordinário, mínimo 50%, sem problemas, acredito. Proteção do mercado de trabalho mediante incentivos, não, perdoem, nesse não. Redução de riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Bom, nós sabemos que esse dispositivo constitucional é regulado
né, pela portaria 32.214, né, 3.214, as chamadas NRs. Né? Eu aplico ou não as NRs agora para o ambiente de trabalho? Olha, em princípio, elas são orientações, mas elas são direcionadas a empresas, elas foram construídas. Né? Imagine em casa que o ambiente de trabalho aí, insalubre, ou né, que tem aí alguma coisa que possa colocar em risco a saúde do trabalhador, é meio incomum, mas pode sim vir uma norma regulamentando, falando, olha, para uso de, por exemplo, detergentes, solventes, tem que ter luva, tal. Coisas que as pessoas com um pouco mais, né, quando a gente tem um pouco mais de consciência, já fornece, ou deveria estar fornecendo para a doméstica. Vai lavar o quintal? Bota luva. É que às vezes a gente não para pensar enquanto não tem uma norma, enquanto não tem um ato normativo que fala, tem que fazer assim. Né? Mas pode sim. Eu não vejo as NRs como aplicar lá, algumas dá até para aproveitar, mas são muito direcionadas ao empresário, né? É um ambiente mais agressivo. Então vai vir norma aí regulamentando. Isso aqui tem uma consequência que a gente tem que tomar cuidado, é o seguinte, na questão do acidente de trabalho. Né? Se eu não forneço bota, não forneço luva, ela aparece com uma tendinite, uma tendinopatia, ou alguma artrite, enfim, alguma coisa que possa ser relacionado com o trabalho, que não é de origem congênita, e ela demonstra, ou o juiz entende que eu tenho que demonstrar e eu não demonstro como empregador o uso de algum EPI que a prudência mandaria entregar, bota e luva, por exemplo, isso pode gerar responsabilidade, né, no acidente de trabalho. É uma coisa que deve ser repensada, porque eu não posso tratar o empregador urbano como rural, ou como o doméstico como urbano. Mas e essas questões de acidente de trabalho? A interpretação que se vai fazer é justamente aquela que se faz para o urbano. O patrão doméstico se valeu da prudência que deveria se valer o homem comum, forneceu bota, forneceu luva, viu? Mas não tem norma que mande fazer isso. Agora tem na Constituição falando que ser patrão, olha, tem que preservar, tem que livrar o ambiente de trabalho de riscos por meio da forma, não veio norma, mas tem a mensagem constitucional, e essa mensagem é dirigida não só ao Estado, mas é dirigida a todo cidadão que se insira nesse contexto. Né? Assistência gratuita aos filhos, né? Também inciso 25, é regulado lá a questão da creche, né? É regulado no artigo 389 da CLT, e aí, aplico ele ou não? Eu acho que não, porque lá fala que as empresas que têm, onde as mulheres, tem mais de 30 mulheres, não é isso? Daí tem que ter creche, ou então tem que proporcionar, não dá para aplicar aquilo lá. Olhe bem, mesmo admitindo a interpretação conforme, aquela que nós comentamos, nesse caso a CLT como pano de fundo não se encaixaria, não tem como. Tem 30 domésticas dentro de uma casa, né? Ou, né? Não dá. Então, norma que vai ter que vir, norma regulamentando. Reconhecimento das convenções e acordos coletivos do trabalho. Tem previsão legal. Se antes havia alguém que sustentava que não é possível o sindicato dos domésticos, e é possível, hoje é texto constitucional. E uma das fundamentações é justamente porque a Constituição não reconhecia a validade de acordo, agora ela reconhece. É um novo mundo, né? São novas relações sociais que se aproximam aí com esse reconhecimento constitucional. Antes, vozes de autoridade, de escola, falavam, olha, não pode ter sindicato, é uma associação de trabalhadores domésticos, mas sindicato não. Por quê? Porque a própria Constituição não fala que os domésticos têm esse direito. Embora o artigo 8º fala que é direito de todo trabalhador se reunir em sindicato, mas ela não conferia legitimidade e reconhecimento a eventuais acordos. Agora reconhece. Isso aqui é um dos incisos que eu acho que vai ter mais impacto aí, talvez aí a longo prazo. Vamos lá. 28, seguro contra acidente de trabalho. Aonde que está isso? Artigo 201 da Constituição Federal e Lei 8.212/91, no artigo 22, que trata daquele SAT. De acordo com a atividade econômica da empresa, ele vai recolher 1, 2 ou 3%, né, do seguro acidente de trabalho a mais. Não aplico ainda ao doméstico, por quê? Porque depende de norma regulamentando, aí qual vai aumentar o valor da contribuição do empregador, ou é o Estado que, já que quer ser social, arque com esse ônus também. Seria uma boa forma, né, de não se onerar só, porque é isso, nossa, e agora é uma colocação crítica, como vocês vão poder perceber. Está na moda hoje, se transferir toda a responsabilidade social, que é do Estado, para o setor privado.
Isso é fato. Se é certo ou errado, eu particularmente entendo que é errado. Por quê? Se estimula o empresário a abrir a empresa. Hoje, 95% das empresas são micro e pequenas empresas. Olhem bem. São responsáveis por quase 60% dos empregos. É bem verdade, as multinacionais são responsáveis, são só 5% e responsáveis por 50%, 45% dos empregos. Tudo bem? Tudo bem. Mas eu não aviso, eu estimulo, o Estado estimula o microempresário, estimula o trabalhador a pegar o seu fundo de garantia de 30 anos, investir no negócio e não fala para ele quais são as responsabilidades dele. E ainda, depois vem e taca mais responsabilidade social em cima desse empresário. Será que é justo isso? Só para a gente pensar, né? Eu tenho aqui tem sido comum vir no escritório, empresário falando, doutor, estou me programando para daqui 2 anos encerrar, não quero mais ser patrão. É um desestímulo, né, ao empresariado, né? Mas enfim. Cadê? Proibição de diferença de salário no exercício de função por motivo de sexo, está em vigor, né? Isso aqui não pode. Tenho 2 empregadas dentro de casa, um homem e uma mulher, um mordomo e como que é? A governanta, por exemplo, né? Se fizerem serviços iguais, e aí, salário igual. Né? E aí, o duro é se diferenciar. Qual é? Vou pela atividade, pelo ambiente, mas uma coisa é certa. Aonde que eu vou buscar o critério de equiparação salarial? Não tem, né? Tem dúvida que o raciocínio do julgador trabalhista, que sempre lidou com a CLT, vai utilizar ou não aquilo lá? Não tenho dúvida que isso aqui, né, vai buscar lá o 4, qual é o artigo mesmo? Aquele artigo lá da CLT que fala da equiparação 461 da CLT, né? Proibição de qualquer discriminação no tocante a salário, critério de admissão do portador de deficiência, né, sem novidades, já está auto-aplicável, né? Proibição de trabalho noturno, perigoso e insalubre a menores de 18 e de qualquer trabalho a menor. Se aplica também ao doméstico, como já tinha dito antes, o trabalho ao menor de 18 doméstico já era proibido desde 2008, então aqui sem nenhuma novidade. Eu vou encerrando aqui, acho que agora eu posso passar perguntas, mas eu acho que é isso. Acho que a grande mensagem da PEC, gente, é isso. Ela veio exaltar a sociedade para que ela acorde. Existia dentre nós, isso no mundo, não é só aqui, mas enfim, no Brasil isso é mais acentuado, existia entre nós trabalhadores que sofriam discriminações, que hoje, talvez, nós refletindo sobre esse assunto, nós ponderando um pouquinho, talvez nós cheguemos à mesma conclusão, que realmente haviam discriminações que não se justificavam. Mas não tinha justificativa para você dizer que um doméstico podia trabalhar 24 horas por dia, 6 dias por semana, ganhando um salário mínimo. Qualquer um aqui concordaria que isso seria exploração, é desumano, mas existia essa possibilidade. Se alguém acha que isso não acontece no Brasil, viu? Acontece trabalho escravo, né? No nosso estado de São Paulo, com o eufemismo agora de semi-escravo, ou trabalho, como que é? Não é escravo, mas semi-escravo. Então acontece. Então eu acho que a grande mensagem que fica da PEC é a mensagem de que, olha, a sociedade brasileira, ela valoriza o seu trabalhador, seja ele doméstico, urbano ou rural. Vamos discutir agora qual é o que o bom senso, o que é justo se pagar aqui ou ali, dentro dos casos concretos. Mas a mensagem eu acho que foi boa, é importante, e agora, lógico, nesses próximos meses aí, nós, operadores de direitos, temos essa incumbência de refletir e dar a melhor interpretação. Eu acho que é muito cedo ainda, está muito verde ainda os artigos expositivos. Mas eu acho que esse debate, esse encontro, eles sempre serão assim, muito bem-vindos e farão que nós possamos pensar e aí conversando com a doméstica, conversando com cada um do nosso lado, nós consigamos sim refletir e resgatar talvez esses anos aí, né, compensar de alguma forma esses anos todos que vivemos aí achando que era normal. E mais ainda, quantas outras coisas nós convivemos e achamos que é normal. Por isso que eu tenho pregado em classe assim, o Brasil precisa de debate. Cada um de vocês aqui é um líder em potencial. Eu acho que todo mundo convive, tem a sua sociedade, a sua comunidade.
eu tenho dito que é nossa obrigação, nós somos pessoas que saímos do nível médio de esclarecimento, se eu posso usar essa expressão, e acho que a gente tem essa obrigação de chamar a sociedade à reflexão. Façam isso. Eu tento fazer isso. Né? Meus meninos aqui, às vezes até forçam um pouquinho, ficam bravos, né? Se bem que não ficam, não, porque são boa gente. Mas eu tento chamar, assim, às vezes na OAB, e usar a OAB para isso, né? Para fazer reuniões em escolas, na comunidade, e chamar para o debate, coisa boba. Às vezes, o que significa ser cidadão? As pessoas não têm consciência disso ainda, acreditem nisso.